Senhoras e senhores, boa tarde. Estamos dando início à abertura do primeiro encontro para capacitação do programa Trabalho, Justiça e Cidadania em Itu, promovido pela Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, a AMATRA 15, que sente-se honrada e agradecida com a presença de todos. Desta forma, queremos agradecer a inestimável colaboração das entidades que contribuíram com este evento e tornaram possível a sua realização. Assim, o nosso obrigado pelo apoio da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, da Escola Judicial do TRT 15, do Ministério Público do Trabalho em Campinas, da Estância Turística de Itu, do Sindicato dos Comerciários e da Faculdade de Direito de Itu. Nosso agradecimento também à Hyundai, patrocinadora do TJC. Também um registro de gratidão pela parceria do Departamento de Programas e Projetos Educacionais da Secretaria Municipal de Educação. Nós anunciamos a presença das seguintes autoridades: Excelentíssimo senhor prefeito da Estância Turística de Itu, Guilherme Gazola, e sua esposa Patrícia Miller Gazola, primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade. Nós agradecemos ainda ao excelentíssimo senhor presidente da AMATRA 15, doutor Marcelo Bueno Palone, ilustríssimo senhor presidente do Sindicato dos Comerciários e vereador, senhor Luciano Alves Ribeiro, ilustríssimo senhor secretário municipal de Educação de Itu, Valmir Eduardo da Silva Scaravelli, ilustríssimo senhor diretor da Faculdade de Direito de Itu, doutor Mário Duarte. Nós ainda mencionamos e agradecemos a presença. Antes, porém, nós mencionamos em memória ao doutor José Maria Duarte, fundador e mantenedor da FADITU, que infelizmente faleceu em 27 de junho. Nós agradecemos a presença do Dr. Wilson Vieira, gestor da FADITU, senhor Armando Barros, gerente da FADITU, senhora professora Maria do Carmo Catalá Franhani, orientadora pedagógica da FADITU, senhor Hélio Antônio Martini Júnior, secretário adjunto, representando neste evento a OAB, senhoras diretoras da Secretaria Municipal de Educação e ainda senhor Pablo Souza Rocha, juiz do trabalho do TRT, 15ª Região, primeiro palestrante desta tarde conosco. Neste momento, pedimos a todos que puderem se postarem em pé para, de forma honrosa, ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada.
profundo. Fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, Deus tem sonhos lindos, campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandecente, pátria amada, Brasil. Pedimos atenção dos senhoras e senhores para ouvirmos agora o excelentíssimo presidente da Amatra 15, doutor Marcelo Bueno Palloni. Boa tarde a todos, senhoras, professoras, senhores professores. Eu vou ler o nome porque eu os estou conhecendo hoje. Peço licença para ler o nome dos senhores, senhor prefeito, excelentíssimo prefeito, senhor Guilherme Gazola, a senhora, sua esposa, primeira-dama, senhora Patrícia Miller, senhor secretário de Educação, é o senhor? É um prazer conhecer a todos, né? Senhor secretário Valmir Eduardo da Silva Scaravelli, presidente do Sindicato dos Comerciários, senhor Luciano Alves. E em nome dessas autoridades, eu cumprimento a todos. Em nome do senhor prefeito, da senhora primeira-dama, do senhor secretário, eu agradeço à municipalidade de Itu, da estância de Itu, né, da Cestrosa Itu, pela acolhida, por acolher aqui a Amatra 15, por essa parceria, senhor prefeito, feita conosco. Entendemos que é um programa social de bastante relevância, de elucidação, de levar informações a jovens e adultos, mas jovens estudantes. E ninguém melhor para multiplicar essas informações do que os senhores, professoras e professores, né? É o campo multiplicador de que depende a geração que está vindo. A nossa geração ainda está jovem, mas o nosso tempo já está passando. Somos jovens ainda, não é, senhor prefeito? Bastante jovens, mas o nosso tempo já está passando. Precisamos de uma geração melhor do que a nossa, para progredir mais, para tornar o nosso país melhor para se viver, não é? E essa missão, ela cabe principalmente aos pais, não há dúvida. Os pais não podem delegar a função da educação primordial, aquela educação da alma, ela tem que vir dos pais, mas os professores também contribuem muito para isso. Às vezes até suprem essa lacuna, né? A desagregação familiar, sem dúvida, é um problema que gera conflito, gera violência, gera até dificuldade para os senhores professoras e professores educarem, transmitirem a educação necessária, até de cidadania para os alunos, né? Portanto, o papel da família é importante e é insubstituível. Mas, por vezes, não há alternativa, não há remédio. Os senhores professores e professoras acabam fazendo esse papel. Obviamente, eu creio que o público atendido pelos senhores aqui já são jovens, adolescentes, jovens e adultos, penso eu, na maioria dos casos. Então, nós não podemos falar aqui numa educação básica, infantil, até no campo psicológico, de cidadania. Mas, melhor dizendo, creio que de cidadania ainda há tempo, sempre há tempo para aprendermos direitos e deveres, é a nossa intenção aqui, não é? Vamos falar depois com mais calma sobre isso, mas cobra-se muito a justiça do trabalho, principalmente, porque ela só pensa nos direitos. Não, pensamos também nos deveres, e o cidadão tem que entender isso. Havendo uma observância às obrigações e aos deveres, fica muito mais fácil exigirmos o nosso direito, não é? Mas também temos que elucidar. O exercício da cidadania passa pela elucidação de que direito temos e como devemos exercê-lo.
Então, basicamente, a ideia, o objetivo desse programa Trabalho, Justiça e Cidadania, uma iniciativa que vem da Associação Nacional dos Magistrados, a ANAMATRA, e é replicada nas regionais, que é o nosso caso aqui, do Tribunal da 15ª Região, com sede em Campinas, né? Jurisdição de todo o interior de São Paulo. O objetivo maior desse programa é o que o nome expressa, elucidar o cidadão que está sendo formado, ou que já está formado, como já é um adulto, um jovem adulto, elucidá-lo sobre os seus direitos e sobre os seus deveres, os seus direitos concernentes ao seu trabalho, aos conceitos de justiça, e, com isso ele exercer a sua cidadania, né? Que é um dos bens mais valiosos e valorosos que temos que preservar num regime de democracia. Sabermos exercer a cidadania e termos acesso a esse exercício. Graças a Deus, temos no nosso país um regime democrático. Pode-se apontar defeitos aqui e ali, não é essa a intenção. Obviamente que as discussões podem levar para esse assunto, mas ainda temos um país aqui democrático, né? Podemos eleger nossos representantes, podemos cobrar nossos representantes, né? Portanto, podemos exercer a cidadania. Então, a ideia básica é essa aí, não é só levar conceitos do direito do trabalho. Tanto é que a primeira palestra do meu colega, querido colega, Dr. Pablo, juiz do trabalho também, vai tocar muito nesse assunto de ética, de relações éticas, morais, que são valores indispensáveis ao exercício da cidadania. Eu acho que eu já estou me alongando demais, eu agradeço muito a oportunidade, agradeço à cidade de Itu, na pessoa do prefeito, aos senhores professores, espero que seja proveitoso a todos vocês. Muito obrigado pela parceria e pela oportunidade. Ouviremos agora, ilustríssimo diretor da Faculdade de Direito de Itu, doutor Mário Duarte. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Aqui na pessoa do ilustríssimo prefeito Guilherme Gazola, que também já é conhecido da casa, e sua excelentíssima esposa, e ao presidente da Matra. Cumprimento aos demais membros da mesa, o senhor secretário, o senhor membro do SESCOM. Em nome da FADITU, poderia dizer que ela não, para a instituição, não existe melhor oportunidade do que esses eventos e esse projeto para que ela esteja cumprindo, na verdade, o seu papel na comunidade. Desde que a gente conheceu o projeto, né, nós já nos oferecemos, nos engajamos para que fôssemos também, de alguma maneira, facilitar essa ação, através de uma conversa com o João Batista, nosso amigo e também que é professor lá da FAD Sorocaba, que também fez toda a gestão para que isso acontecesse. Digo que para a FADITU é uma honra, um privilégio poder estar participando de um evento que é relevante para a comunidade, tem a ver com educação e, quiçá, as outras associações de magistrados federais, do Ministério Público, tivessem, na verdade, esse tipo de iniciativa. Talvez a gente estivesse melhorando um pouco, até não só com as crianças das escolas, mas com as próprias famílias e os pais. A questão da cidadania é uma coisa que não tem, como o senhor bem falou, em casa é que as coisas devem começar. E se a noção de cidadania ela está bem desenvolvida em casa, nós estamos começando que os filhos provavelmente vão impactar os pais através desse projeto. Então, a palavra é somente de gratidão por poder participar e colaborar. A casa de vocês. Para uma breve saudação, ilustríssimo senhor vereador Luciano do SECOM. Boa tarde, é uma honra estar aqui presente hoje. Eu quero saudar meu amigo Guilherme, prefeito da cidade, no qual eu saudo todos os funcionários públicos, professores. Quero saudar o Dr. Marcelo Paloni, no qual eu saudo todos os operadores do direito aqui, os demais juízes, advogados aqui presentes. E saudar a Patrícia, eu quero saudar a todas as mulheres aqui presentes. É uma honra estar aqui com vocês.
O que eu posso falar do projeto? Esse projeto é uma maravilha que vem acontecendo em todo o estado de São Paulo. Eu acompanho esse trabalho já com o Dr. João Batista, né? Eu sou um fã do trabalho dele desde quando ele era membro do Ministério Público. Eu presido um sindicato que foi incentivado por ele, o trabalho judiciário, né? O trabalho de ações como representante da categoria, né? Então, a gente vem fazendo um trabalho aqui na nossa região de cobrança dos direitos. Então, esse projeto aqui nada mais é do que a gente faça com que essa cobrança diminua. Esse é o objetivo, né, do SECOM, fazer com que vocês, professores, né, consigam transmitir, através dos materiais que a gente, com certeza, vai disponibilizar para vocês, uma essência na cabeça dos empresários, dos patrões e dos deveres dos trabalhadores também, para não ter tantas ações na justiça como a gente vê, né? Mas só tem ação porque tem algum direito descumprido, né? Então, a gente sabe que dificilmente é uma aventura, né? Como dizem atualmente hoje. Infelizmente, essa reforma trabalhista levou os direitos dos trabalhadores para um lado meio obscuro, né? Eles se escondem atrás de que não houve perca de direito, né? Não houve a perca constitucional que está ali, mas a forma de se cobrar esse direito foi bem desumana com os trabalhadores, né? Acho que alguém vai falar disso aqui, né? Mas vão sofrer os trabalhadores. Então, a gente está aqui, o SECOM, uma entidade muito atuante, muito participativa em toda a região nossa de Itu, Salto, Indaiatuba, Porto Feliz, Cabriúva, onde a gente busca se inserir na sociedade. E, inserindo dessa forma aqui, com o maior prazer, a gente vai participar de projetos como esse, não só aqui em Itu, como também em Indaiatuba. A gente tem uma juíza lá, que a gente é muito fã do trabalho dela, a doutora Alzeni. Ela também participa desses projetos da Anamatra. A gente gostaria de fazer um dia lá também, já pode, de antemão, contar com o trabalho do SECOM em Indaiatuba também, que é a base nossa. Tá? Espero que seja um evento brilhante para vocês e que a essência mesmo dos direitos e dos deveres, né, brotem na cabeça da gente e a gente consiga transferir isso para nossos alunos, para nossos parentes, para nossos amigos também, fora aqui desse evento de hoje. Um abraço, até mais. Com a palavra, excelentíssimo senhor prefeito da Estância Turística de Itu, Guilherme Gazola. Boa tarde a todos. Gostaria primeiro de agradecer ao Mário, diretor dessa faculdade, que cede esse espaço e gentilmente permite que ele seja um espaço de cidadania. Agradecer ao Dr. Marcelo, que lá no mês de junho celebramos esse contrato que permite que esse curso aconteça nesse momento. Patrícia, presidente do Fundo Social, também aqui presente, sempre ao nosso lado. Valmir, nosso secretário de Educação. E ao Luciano, que não só representa a categoria dos comerciários, como também é um incentivador deste simpósio que aqui se estabelece. E um público de extrema importância para a Secretaria de Educação, que é o público que toca, que leva o EJA. O nosso EJA, que participa da educação dos nossos jovens e adultos. E um tema bastante interessante, quando o Dr. Marcelo coloca que, para se falar de direitos, é preciso entender deveres e vice-versa. E nada melhor do que o EJA para dar o exemplo aos nossos jovens e adultos sobre direitos e deveres. Os senhores professores têm uma carga fundamental na importância do levar esta informação a esta faixa etária tão importante que precisa de estímulos efetivos. E aqui me permite fazer uma autocrítica, inclusive, Valmir, que eu vejo e nós identificamos exatamente no nosso EJA, que um dos grandes problemas nossos de evasão dos nossos alunos é o excesso de faltas e da presença de alguns professores, que tem prejudicado barbaramente os bons professores. Isto é uma coisa que, efetivamente, nós estamos trabalhando, e aí, quando a gente fala que, para se falar de direitos, é necessário se entender os deveres também. Então, o que nós temos hoje é uma imensa maioria de batalhadores. Eu sou filho de professor e posso dizer isso, de batalhadores e pessoas que acreditam na educação, prejudicada por uma minoria de pessoas que usam de subterfúgio, como os atestados de 15 dias, e que prejudicam barbaramente o ensino do EJA. Estamos trabalhando de forma austera nesse sentido, inclusive nos próximos meses, com uma revisão
de sindicância efetiva nesses casos específicos, já identificamos alguns muito típicos, e que, nesse momento absoluto, beneficia o bom professor. O bom professor, e eu sou filho, graças a Deus, de uma boa professora, não brinca com a educação, não desrespeita o ensino ao usar de métodos para, efetivamente, não ensinar de forma adequada. Então, nada melhor, doutor Marcelo e organizadores, do que um evento para tratar de cidadania, e que os senhores professores, aos quais eu faço as minhas reverências, literalmente, eu acho que ao bom professor você deve sempre se curvar, até porque eu aprendi os meus princípios de cidadania com uma professora, que foi minha mãe, a quem eu sou muito grato, mas sempre soube distinguir a boa educação. E é essa boa educação, doutor Marcelo, diretoras aqui da Secretaria de Educação, que o nosso governo se empenha. Vamos fazer, sim, devolver a dignidade, a decência, a recomposição, o justo pagamento àqueles que efetivamente merecem. Este é o nosso objetivo, e esse objetivo está sendo e será perseguido de forma bastante intensa. Desejo a todos vocês um bom curso, tenho certeza absoluta que podem transmitir estes conhecimentos aos nossos jovens e adultos, que os senhores têm essa bagagem fantástica dentro de si, e também adquirir, porque aprender é um ato eterno, né? Ou praticamente até o final da vida. Mas eu diria eterno porque ele se perpetua, porque o conhecimento é o nosso grande legado. Então, a todos os senhores, um bom curso, um bom aproveitamento. Doutor Marcelo, Luciano, Mário, Valmir e Patrícia, obrigado pela presença. Nossas adoradas diretoras e coordenadoras, sempre presentes em fazer uma educação muito melhor. Obrigado a todos vocês e bom curso. Muito bem, para dar sequência à nossa programação, nós convidamos as autoridades a retomar os seus lugares no auditório, evidentemente as que possam fazê-lo. As autoridades que precisarem se retirar, fiquem à vontade, devido a compromissos pré-agendados. Nós convidamos nesse momento o doutor Pablo Souza Rocha. Ele ministra a palestra intitulada Cidadania, Ética e Corrupção. Boa tarde a todos, meu nome é Pablo, eu sou juiz do trabalho na cidade de Limeira e componho atualmente a diretoria com o Marcelo Paloni, o doutor Marcelo Paloni, da Amatra 15. E o tema que a gente vai falar e discutir aqui, na verdade, é ética, cidadania e corrupção. Bom, eu gostaria de começar com um poema do Carlos Drummond de Andrade, que eu acho que é bem cabível para o tema, e é mais ou menos assim. Chega um tempo em que não se diz mais meu Deus. Tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais meu amor, porque o amor restou inútil. E os olhos não choram mais, e as mãos tecem apenas o rude trabalho, e o coração está seco. Em vão mulheres batem a porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra os teus olhos resplandecem enormes. Já és todo certeza, e já não sabes sofrer, e nada espera dos teus amigos. Não te importas com a velhice? O que é a velhice? Os teus ombros suportam o mundo, e ele já não pesa mais do que a mão de uma criança. As fomes, as guerras, as discussões nos edifícios provam apenas que a vida prossegue. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam os delicados morrer. Mas chega um tempo em que não adianta morrer. Chega um tempo em que a vida é uma ordem, a vida pura, sem mistificação. E por que esse poema? Porque ele é de um realismo que chega a ser cruel. Dizer que chega um tempo em que você percebe que sobre os teus ombros pesa o mundo e que este mundo não é mais do que a mão de uma criança, é dizer muito. É dizer que nós somos responsáveis pelo futuro de uma geração. E não adianta ficar reclamando
nós temos que viver o presente, estar preso ao presente, porque nós temos a responsabilidade de transformar esse presente e deixar e fazer um futuro, o amanhã melhor. Não adianta se perder em devaneios do que foi, do que será. Vamos viver o hoje. E o hoje do Brasil, chega a ser cruel. Nós abrimos, né, todos os dias a internet, assistimos jornal, e são notícias e notícias de corrupção. E o que é que nós temos a ver com corrupção? Tudo. Né? Tudo. Né? Eu costumo falar que o que nós temos em Brasília, enfim, no nível político de corrupção, é reflexo daquilo que nós somos, né? É reflexo da nossa educação e, muitas vezes, do nosso distanciamento do político. Me preocupa muito hoje um certo discurso que nós temos de uma aversão à política. Né? Como uma certa revolta. Nós ficamos tão revoltados com tanta notícia de corrupção que nós não queremos saber da política, mas nós somos seres políticos. E ser político é estabelecer regras. Por que nós somos políticos? Porque nós precisamos conviver. Nós, como seres sociais diferentes, temos que conviver, temos que estabelecer regras de convívio pacífico. Então, nós somos políticos. Né? A política estatal, a estrutura política estatal, nada mais é do que uma dimensão maior de convivência em uma sociedade. E nós temos tudo a ver, não adianta. Né? Não adianta nós termos aversão ao político, porque isso é da nossa natureza. Então, é um grande equívoco nós ficarmos esperando que a solução dos nossos problemas não venha da política. Não, ela vem da política. Né? Ela vem pelos meios democráticos, né, de exercício de representação. E qual é a solução? A solução é nós nos conscientizarmos, né, do nosso papel. Nos conscientizarmos de que o político é nosso e de que nós exercemos isso quando votamos, quando damos uma opinião, e nós temos responsabilidade por tudo isso, né? Nós produzimos tudo. Então, o que você tem a ver com a corrupção? Tudo, é a sua vida. Né? Não adianta você começar a achar que a corrupção é algo distante, que não bate a sua casa, porque uma hora bate a sua casa, ainda que de forma indireta. E se vocês me permitem, ainda antes de passar aqui para passar o slide, tem um outro texto da Clarice Lispector que é muito interessante. Eu não sei se alguém conhece, é uma crônica chamada O Mineirinho. Eu vi essa crônica, uma entrevista da Clarice, me parece que foi um fato real, que ela presenciou e que deixou ela muito, muito chocada e uma verdadeira crise existencial, e ela veio escrever isso. E eu vou ler só um trecho da crônica, que é mais ou menos assim. Suponho que é em mim, como um dos representantes do nós, que devo procurar por que está doendo tanto a morte de um facínora. E por que é que mais me adianta contar 13 tiros que mataram o Mineirinho do que os seus crimes? Perguntei à minha cozinheira o que pensava sobre o assunto. Vi no seu rosto uma pequena convulsão de um conflito. O mal-estar de não entender o que se sente. O de precisar trair sensações contraditórias por não saber como harmonizá-las. Fatos irredutíveis, mas revolta irredutível também. A violenta compaixão da revolta. Senti-se dividido na própria perplexidade diante de não poder esquecer que Mineirinho era perigoso e já matara demais. E, no entanto, nós o queríamos vivo. A cozinheira se fechou um pouco, vendo-me talvez como a justiça que se vinga. Com alguma raiva de mim, que estava mexendo na sua alma, respondeu fria. O que eu sinto não serve para se dizer. Quem não sabe que Mineirinho era criminoso, mas tenho certeza que ele se salvou e já entrou no céu. Respondi-lhe, então, mais do que muita gente que não matou. Por quê? No entanto, a primeira lei a que protege o corpo e a vida insubstituíveis é a de que não matarás. Ela é a minha maior garantia. Assim não me matam, porque eu não quero morrer, e assim não me deixam matar, porque
ter matado será escuridão para mim. Esta é a lei. Mas há alguma coisa que se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro como um alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta. No quarto, desassossegada. O quinto e o sexto me cobrem de vergonha. O sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror. E no nono e no 10º minha boca está trêmula. No 11º tiro, em espanto eu digo o nome de Deus. No 12º eu chamo meu irmão. O 13º tiro me assassina. Porque eu sou o outro, porque eu quero ser o outro. Essa justiça que vela o meu sono eu a repudio, humilhada por precisar dela. Enquanto isso, durmo e falsamente me salvo. Nós, os sonsos essenciais. Para que a minha casa funcione, exijo de mim como primeiro dever que eu seja sonsa, que eu não exerça a minha revolta e o meu amor, guardados. Se eu não for sonsa, minha casa estremece. Eu devo ter esquecido que embaixo da casa está o terreno, o chão onde nova casa pode ser erguida. Enquanto isso, dormimos e falsamente nos salvamos, até que 13 tiros nos acordam e com horror digo, tarde demais, 28 anos depois que Mineirinho nasceu, que ao homem acuado, que a esse não nos matem, porque sei que ele é o meu erro. Então, o que é que eu queria chamar a atenção desse texto literário? É que nós, muitas vezes, diante de tanta corrupção e essa questão do ser apolítico, nós estamos nada mais, nada menos nos fazendo de sonsos, né? Fazendo de conta que a coisa não é com a gente e, de repente, a violência bate na porta da tua casa e daí você é assustado, né? A gente vi de exemplo aí que está na televisão o Rio de Janeiro, que ultimamente sofre uma onda de violência. E a gente fala assim, mas por que a violência? Porque a pessoa escolheu ser bandida? Não, porque o Estado está deixando pessoas e pessoas órfãs. É muito interessante, Paloni, há um ano atrás, mais ou menos, a época do Eduardo Cunha, se pôs em votação a redução da maioridade penal. E nós, mais uma vez, nos fazemos de sonso. Nós achamos que o problema está com o jovem infrator, então que a solução é reduzir a maioridade penal, botar que, né, dar responsabilidade penal a partir dos 16, 14 anos. Mas o problema é o que está gerando. Qual é a omissão do Estado que está gerando esse infrator, né? E por quê? E onde está o dinheiro? Onde está a deficiência do Estado? Está se esvaindo na corrupção. A mesma coisa, eu já ouvi falar, pessoas defenderem. Quem não já ouviu dizer, é melhor que a criança esteja trabalhando do que esteja na rua pedindo, mas a gente não tem que... O raciocínio não é esse. O raciocínio é por que falta escola? Por que falta educação integral? Por que a criança é levada à rua? Essa é a pergunta. A gente tem que fazer o raciocínio certo, mas por sermos muitas vezes sonsos e comodistas, é muito mais fácil a gente pensar por que a criança não pode ir trabalhar. Então, tudo isso, né, toda essa omissão do Estado tem a ver, sem dúvida, com notícias, né, como essa. Né? Estima-se que 200 bilhões de reais são desviados por ano do Brasil, 2% do PIB. Isso significa dizer que daria para multiplicar 5% do que se investe em segurança pública, né? Poderia se multiplicar investimentos em educação e saúde em três vezes. Então, temos sim a ver. Nos últimos 4 anos, a Polícia Federal deflagrou 2.056 operações contra organizações criminosas, prejuízo estimado em 123 bilhões. Né? O Brasil é o país que mais sonega imposto no mundo, e isso aqui é interessante. Né? Se nós pensarmos corrupção em uma forma muito mais ampla do que simplesmente, né, o gestor público ou a figura pública que se apropria do dinheiro público, nós, né, quantas pessoas também não são corruptas ao sonegar imposto? Porque quando eu sonego imposto, na verdade, eu estou tirando a receita que o Estado deve ter para usar para satisfazer, cumprir o seu papel.
infelizmente, né, qual é a mentalidade das pessoas? Para que eu vou pagar imposto se o dinheiro não volta para mim? Porque é duro ser brasileiro e pagar mais de 30% de sua renda de imposto, e você ainda tem que pagar plano de saúde, ter que pagar escola particular para o seu filho, né, ter que pagar pedágio. Realmente é duro, mas é mais uma vez o raciocínio errado. O problema não é eu pagar imposto, o problema é por que o dinheiro do imposto não volta para mim. Por que eu não cobro em quem eu votei? Né, por que eu não exijo transparência na gestão? O raciocínio é esse. Então, imagina, são 300 bilhões de dólares, na verdade, sonegados por ano. E aí, quem não já foi ao médico, ou ao dentista, ou algum profissional liberal, e não recebeu a nota fiscal? Coisa mais comum, né? Que existe muitas vezes. Então, quando você vai e é atendido por um profissional liberal, é dever dele, né, lhe dar a nota fiscal de que recebeu aquele valor para que ele possa declarar aquilo e pagar imposto. Né? Muitas vezes a gente pede, eu preciso da nota porque eu vou deduzir do meu imposto de renda e tal. É como se a gente fica numa situação assim, como se a gente estivesse fazendo uma coisa errada, quando na verdade é um dever dele que ele ofereça, né? A gente não precisaria nem pedir uma coisa dessa. Bom, uma pesquisa, né, que foi feita em 2013 mostrou que 81% dos brasileiros acreditam que os partidos políticos e os seus representantes são extremamente corruptos. Aqui é aquela questão, nós estamos vivendo uma fase que chega a ser preocupante, que é a fase do descrédito, né? O brasileiro tem cada vez mais desacreditado na política, porque a constatação e a sensação que a gente tem é que todos os partidos são corruptos, de que ser corrupto é pressuposto para ser político, mas isso é algo que tem que ser desmistificado, porque onde é que estão as pessoas boas? Elas existem, elas estão aí. Né? E o que é que tem gerado isso? Qual é a omissão que tem gerado isso? Então, não adianta, gente. A solução a menos que se faça uma revolução no país, né, que se quebre o Estado constitucional que nós temos, a solução sempre vai ser política. E quanto mais nós nos afastamos porque achamos que todos são corruptos, que todos são errados, né, nós ficamos sujeitos ao que esses todos, né, produzem. Está aí uma reforma trabalhista, que o Paloni vai falar mais tarde, né, que tem 80% das normas dela prejudicam e limitam o acesso à justiça do trabalhador, aprovada com total omissão da população, porque nós não queremos, né, participar, nós não queremos emitir opinião. Para a gente é mais fácil ser sonso, até que a desgraça bate na porta da gente. Né? Bom, coisas que propiciariam a corrupção dentro do nosso sistema. Nós temos um grande problema aí, alto custo de campanhas eleitorais. Isso é uma realidade muito grande. Né? Infelizmente, para se fazer política no Brasil, é preciso ter dinheiro. Não era para ser assim, né? Era para a gente formar opinião, independentemente do que o candidato aparenta ou não aparenta ter, para a gente discutir propostas, pensar propostas, mas, infelizmente, a opulência de uma campanha, ela ganha votos, ela chama atenção, e isso tudo tem um custo, e, sem dúvida, é um fator, né, propulsor de corrupção. Eu fico pensando, eu sou da Bahia, de uma cidade bem pequena, e reza a lenda, né, dizem que uma campanha municipal na cidade custa em torno de R$1 milhão. Aí eu fico assustado, eu falo, nossa, mas como é 1 milhão? R$1 milhão? Tipo assim, eu não consigo nem dimensionar. Mas por quê? Porque as pessoas elas se impressionam com a carreata que tem mais carro, com o candidato que tem mais adesivo, que tem mais, enfim, propaganda, e a gente não para discutir qual é a proposta do candidato. Né? O que é que ele está propondo? Eu concordo ou eu não concordo? E, infelizmente, né, enquanto se gastar tanto quanto se gasta com propaganda eleitoral,
né, sem financiamento público, principalmente, vai ser aí uma margem, uma porta aberta, um convite à corrupção. Modo de nomeação de cargos públicos na administração. Aqui é um outro problema. Tem um slide aí mais para frente que mostra que o número de cargos comissionados na administração pública brasileira chega, salvo engano, em torno de 600 mil. É muita coisa, né? Cargos que a gente chama, né, juridicamente de livre nomeação e exoneração. E, infelizmente, isso é uma porta aberta para troca de favores, né? Uma margem aí para se abrir exceção à impessoalidade, à própria moralidade da administração, e que é uma pena, né? Então, um outro fator é incentivar, né, a carreira pública, incentivar o provimento de cargos, mesmo aqueles de direção de alçada maior, por meritocracia, né, por critérios mais objetivos. Também seria uma saída, uma busca aí para a gente tentar diminuir tanta corrupção. Homogeneidade e subrepresentação na política brasileira. Aqui é outra coisa também, né? Muitas vezes nós não conhecemos nossos representantes e votamos em pessoas que a gente não tem qualquer tipo de elo e compromisso, e se nós não temos esse compromisso, essa pessoa também não tem compromisso com a gente. Eu não conheço muito a política do Estado de São Paulo, mas eu posso falar pela política da Bahia, né? Isso é uma realidade. Por exemplo, políticas de deputado, apareceu um deputado que nunca foi na cidade, não é da região, não sabe os problemas e as necessidades da região, mas ele, na eleição, ele brota lá, né? E ele consegue, com poder econômico, angariar um número significativo de votos naquela população. Aí eu pergunto, aquela pessoa representa aquela comunidade? Ela não representa. Ela sabe os anseios da comunidade? Não sabe. Eu lembro que eu fui, em fevereiro, houve um evento da Amatra, em Brasília, contra a reforma da Previdência. E um deputado baiano, que eu não vou citar o nome, foi lá discursar a favor da reforma da Previdência. E ele falava o seguinte: porque eu tenho certeza que os meus eleitores sabem como eu penso, sabem como eu voto e estão comigo. E esta figura, né, teve voto na cidade dos meus pais, do interior da Bahia. Aí eu pergunto, aí eu dei risada, eu falei, jamais que o rurícola que votou nele sabe que ele está defendendo uma reforma que praticamente inviabiliza a aposentadoria rural. Mas ele tem a cara de pau de chegar lá e falar uma coisa dessa. Mas por quê? Não há um elo da comunidade com o seu representante. E isso é um grande defeito, e isso é algo que a gente tem que estar antenado e tem que estar ligado. A gente tem que votar em quem realmente em quem nos representa, em quem nós podemos cobrar, né? Pessoas que a gente sabe aonde procurar, aonde achar, e que tem, de certa forma, um compromisso, que conhece o nosso problema. Bom, felizmente, houve uma pesquisa o ano passado do Datafolha, talvez estimulado por todas as denúncias aí da Lava Jato, a corrupção passou a ser vista como o maior problema do Brasil, de 2015. Aí continua, né? 34% dos eleitores colocam a corrupção como o principal problema do Brasil na atualidade. Atrás vem saúde, desemprego, educação e violência. Sem dúvida, o nosso maior problema chama-se realmente corrupção. Por quê? Tudo o resto, problema de saúde, educação, violência, desemprego, ele, se não pode ser resolvido, pode com certeza ser amenizado se nós, né, tivermos uma sociedade menos corrupta. E eu fico assim, eu já viajei algumas vezes para fora do país, e quando eu converso com pessoas, né, as pessoas ficam assim um pouco assustadas com o nível de corrupção do Brasil. E eu não vou nem muito longe, eu estava no Chile há cerca de 2 meses atrás, eu conversando com um taxista,
E ele falava assim, assustado, ele falava, não, existe corrupção no Chile, mas não há na dimensão do Brasil. Né? Isso assusta qualquer sociedade um pouco mais civilizada, um pouco mais avançada. E, às vezes, para você ver, um país como o nosso, no Chile, teve um fato que eu achei muito interessante. Ele pediu para que eu estava sem o cinto, e ele pediu para que eu colocasse o cinto, porque poderia ter fiscalização da polícia. E ele falou bem assim, porque se o policial pega aqui, a gente está ferrado, porque a polícia aqui é muito séria. Aí eu falei, nossa, que bacana, é muito séria. É muito séria. E eles não aceitam propina aqui. Se você ousar propor, dar uma propina, vai ser preso. A polícia aqui é muito confiável. Aí eu falei, nossa, que bom que vocês vivem num país em que vocês podem confiar desse tanto na polícia, porque no Brasil a gente ainda olha com todo respeito, tem profissionais bons, né, em todos os lugares, mas infelizmente nós temos aí muitas denúncias que muitas vezes põem em dúvida se nós podemos realmente confiar. Então, quer dizer, nosso problema aqui de corrupção é um problema que sai de Brasília e invade aqui a nossa vida, o nosso dia a dia. Tá? Bom, corrupção, o que seria? Né? E aqui a gente está falando de uma definição não tanto jurídica, uma definição mais aberta. O Código Penal vai trazer lá conceito de corrupção ativa, corrupção passiva, que é, né, dentro, né, de crimes contra a administração pública, mas eu queria entender e discutir corrupção como algo muito mais amplo, né, como um desvio ético de conduta, que causa prejuízo ao outro, independente se é apropriação de coisa pública ou não. Né, violação de padrões normativos do sistema. Eu falaria que é um desvio ético, no geral, um grave desvio ético. E aqui, qual a importância desse debate e qual a importância dos senhores nesse contexto? Os professores, a escola, eu acredito na educação, né, como o pilar de desenvolvimento desse país. Eu acho que nós não podemos construir uma sociedade melhor se não tivermos uma educação de qualidade, se não tivermos bons professores valorizados e capazes de transmitir e fomentar, né, uma boa formação ética. Né? Isso começa em casa, mas a escola tem um papel importante. E aí eu pergunto, mas o que é ética? Como definir o que é ético? Né? E há um filósofo, não sei se tem professor de filosofia, eu vou até correr o risco de falar isso aqui, mas o Kant, ele dá 3 premissas para a gente saber sobre se uma conduta é ética ou não. Né? São 3 questionamentos. Então, eu quero fazer tal coisa. Isso é ético? Então, vou me perguntar, bom, primeira coisa, eu posso fazer desta conduta uma lei universal? Universal no sentido de que eu posso agir desta forma e você pode agir desta forma sem que eu me ofenda. Então, é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, isso pode se tornar uma lei natural, ela é tão universal que ela é da própria natureza, da convivência humana. E terceiro, essa minha conduta, ela usa o ser humano como um fim ou como um meio? Porque toda ação humana, para ser ética, ela tem que considerar o homem como um fim e não como um meio. Então, é esse tipo, né, de educação e de conduta que nós temos que estar o tempo todo, né, seja como pais, seja como professores, seja como formadores de opinião, estimulando as pessoas a pensarem dessas 3 formas. E daí estamos construindo, portanto, uma sociedade ética, e uma sociedade ética é uma sociedade menos corrupta. Banir corrupção, zerar isso é impossível, não há sociedade. Mas fazer uma sociedade menos corrupta, isso é possível. E, sem dúvida, perpassa pela formação, né,
educacional, pela formação ética, pela quebra do jeitinho brasileiro. Nós temos esse problema no Brasil, né, de se vangloriar do jeitinho brasileiro. Eu quero aquilo. Para eu alcançar aquilo, eu vou conseguir se eu fizer daquela forma, né, passando o outro para trás. E isso, de certa forma, na nossa cultura, é até vangloriado, né? Quem nunca já ouviu falar, besta, eu consegui, você não conseguiu. Né? Isso é a coisa... eu consegui porque eu sou amigo do fulaninho. E a gente age de forma naturalmente. Eu lembro que eu fui funcionário do Banco do Brasil, e para você ver como uma coisa é tão enraizada na cultura. E vou falar mais uma vez lá, né, do Nordeste. Existe uma cultura muito de favor de político, né, em cidades pequenas. E aí eu fui nomeado para o Banco do Brasil para uma cidadezinha que ficava a 100 quilômetros da universidade que eu estudava. E minha mãe ficava, meu filho, você tem que sair daí. Meu filho, você tem que sair daí. Eu falei, minha mãe, tem todo um processo de remoção, tem um critério objetivo do banco. Ai, mas eu vou falar com um deputado tal. Eu falei, não mete político nisso. Aí, não, mas eu vou falar. Eu falei, não faça isso. E ela falou. Ela foi atrás do político. Um belo dia, ligaram. O gabinete do político ligou. A mulher do gabinete ligou para mim. Ai, para ver o seu caso de remoção tal. Aí eu falei, olha, é o seguinte, o critério do banco, minha mãe, eu já expliquei isso para ela 1000 vezes, ela é incapaz de entender. O critério é objetivo, é antiguidade. E uma nota lá de avaliação de competência. Então, não adianta mexer nisso. E ainda que mexesse, que fosse possível, eu teria vergonha. Eu não quero. Porque eu teria vergonha. Porque eu estaria, né, dando um jeitinho brasileiro para passar na frente de vários colegas que têm a mesma necessidade que eu. Então, é esse tipo de cultura que a gente tem que trabalhar contra, que a gente tem que quebrar. Enfim, aí eu falei isso para a mulher nunca mais me ligou e morreu a história aí. É esse tipo de formação, porque, mais uma vez, o Kant fala, né, quando é que uma conduta é ética? Quando eu posso agir daquela forma, de modo que eu não tenha vergonha de contar para o outro como eu agi. Então, esse caso meu que eu conto, eu teria vergonha de contar, né, para os meus colegas que eu estou indo removido daqui porque o deputado tal ligou para o fulano que me transferiu. Sendo que o critério é objetivo. Então, toda vez que eu tiver vergonha de contar, né, como eu agi para conseguir alguma coisa, é porque essa conduta não é ética. Ela pode até, né, não ser criminosa do ponto de vista do direito penal, mas ela não é ética. E toda vez que eu quebro uma conduta ética, eu, sem dúvida, estou legitimando o ato de corrupção. Bom, não há diferença. Aqui tem a Hannah Arendt, que é uma cientista política, ela traz o conceito de aceitação do mal menor. Né? A aceitação do pequeno ato de corrupção em nossas vidas é a legitimação da própria corrupção, é o que eu estava falando. Né? Ao aceitar o mal menor, aceito o mal em si, como um todo, não importando o grau ou a intensidade. Então, é aquela coisa, né? Maria joga o papel de bala no João. Ele é pequeno. E aí eu deixo. Deixa ele jogar, é pequenininho, é coisa de criança. Né? Chico estaciona na vaga preferencial. Né? É rapidinho. Ninguém nem vai ver, é rapidinho. Isso acontece, né? O João fura fila na balada. Né? Porque ninguém vai ver. E aí, o Tonho desvia dinheiro público para a sua conta na Suíça. É só um pouquinho, é tanto dinheiro, né? Então, não há diferença. E é esse tipo de raciocínio que a gente vai quebrar, desde pequeno. Então, você tem seu filho, ele está agindo de forma errada? É errado. Tem que reprimir. Né? E o adolescente, o jovem, enfim. Porque isso tudo vai, né, criar um círculo vicioso que vai parar no desvio do dinheiro público, que, na verdade, é meu, é seu, é nosso. Né? Bom,
E aí nós temos aqui outros problemas aqui, né, que mais uma vez são problemas gerais. Furar fila, colar na prova, falsificar a carteira de estudante. Falsificar a carteira de estudante é engraçado. No outro dia eu fui a um show em São Paulo, e aí uma amiga falou bem assim, Pablo, compre meia. Eu falei, mas como eu vou comprar meia se eu não tenho carteira de estudante? Não, compre meia, porque geralmente eles não pedem na entrada. Aí, olha o raciocínio. Eu falei, jamais, porque eu teria vergonha. Aí voltamos naquele conceito do Kant. Eu teria vergonha que alguém soubesse que eu paguei meia e que eu não tenho carteira de estudante. Eu poderia até omitir isso, mas se eu tivesse um dia que contar, eu teria vergonha de contar um negócio desse. Tentar subornar o guarda para evitar multas. Também tem uma história muito, muito interessante disso aqui. Uma vez estava em Capivari atuando, vim à noite, fiz uma ultrapassagem no lugar que não podia, errado, parei em cima do guarda. O guarda parou, estacionamento. Aí vai eu para o estacionamento. Está ultrapassando aqui, não pode, vou multar. E aí ele foi revistar o carro. Abriu o bagageiro do carro, tinha vários processos. Aí ele virou para mim assim, mas você é o quê? Eu falei, eu sou juiz. Aí ele mudou. Aí ele começou a meio que gaguejar. Mas é juiz criminal? Eu falei, não se preocupe. Aí eu sou juiz do trabalho. Aí ele falou, aí eu acho que ele ficou mais tranquilo. Aí eu falei assim, então, o senhor sabe que eu vou ter que multar. Eu falei, olha, sinta-se à vontade, é o seu trabalho, eu estou errado, e se um dia você aparecer na mesa de audiência e estiver errado, eu não vou olhar que você é policial ou não, pode multar. E, enfim, apresentar atestado médico falso, foi falado aqui, né, não sei, ficou no ar essa questão, que é uma prática que acontece muito, a gente vê na Justiça do Trabalho isso corriqueiramente, né, de pessoas que falsificam atestado e depois ainda vão, o que eu acho mais absurdo é ainda a pessoa ir na Justiça questionar que o atestado não é falso, quando é falso, aí você intima o médico, aí o médico fala, não é minha assinatura. Aí você olha para a pessoa e diz assim, olha o tamanho da falta da crise ética, né, que nós vivemos. A pessoa ela falsifica o atestado, ela sabe que é atestado, mas mesmo assim ela tem a coragem de ir ao judiciário contestar, pedir a reversão da pena aplicada pela empresa. Aí quando você intima o médico olha e diz assim, não. E aí você olha para a cara da pessoa assim e diz assim, o que é que está acontecendo com o nosso país? Bom, equívoco na generalização é aquela questão que nós falamos, né? A gente tem que parar com esse discurso de que todo mundo é corrupto. A gente tem que ter um fio de esperança de que existe alguém que é capaz de gerir isso. E nós temos que exercer o nosso papel de cobrança. Saber em quem a gente vota, saber o que ele defende, saber observar se no curso, né, da gestão pública ele está agindo conforme aquela postura que ele prometeu, né? Participar através das associações, dos sindicatos. A gente tem que parar de esperar que as coisas caiam do céu. Eu lembro que peguei também um processo, 200 empregados pedem a desfiliação de um sindicato, do sindicato lá dos empregados. E eu fiquei curioso daquilo, porque eu fiquei preocupado de haver alguma pressão por parte da empresa pela desfiliação. E era um dos sindicatos, que é o Sindicato dos Metalúrgicos, que eu considero um sindicato super atuante. E aí eu mandei trazer vários empregados para conversar. Aí, na audiência. E aí eu falei, mas por que vocês estão saindo do sindicato? O sindicato é um instrumento criado, né, para defender vocês. Todo o direito que existe, ele nasce da luta sindical. Todo o direito do trabalho. E aí eles começaram, mas a diretoria, eu não concordo com a diretoria do sindicato, não me representa. Aí eu falo, mas então a saída, será que a saída é sair do sindicato? Ou é eu participar? Aí eu perguntei, quantos de vocês já foram na assembleia do sindicato? Ninguém vai. Se vocês não participam, vocês deixam espaço totalmente para o outro. É a mesma coisa, eu falava isso.
eu não vou na minha reunião de condomínio, eu assumo o ônus de pagar a conta do que decidem por mim lá. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. Então, a pessoa ela não vai na assembleia do sindicato, ela não participa, o que é que ela quer cobrar da diretoria? Então, a mesma coisa, a gente tem que parar, a gente tem que se inteirar mais do mundo político, né, e parar de reclamar, porque tem que ter esperança de que alguém vai fazer alguma coisa. Bom, o que fazer para a gente tentar frear, né? Como eu já falei, acho que vai estar até aqui, sem dúvida, eu acho que a gente só pode diminuir corrupção com educação, né? Com incentivo a uma formação crítica dos cidadãos em geral, uma conscientização de direitos e de deveres, né? Uma chamada desta pessoa para participação e essa consciência, impregnar de que nós devemos ser éticos, né? Tornar isso natural. Fora isso, fim da impunidade, punição de corruptos, né? Que é uma outra medida. Eu acho que a educação é a principal, a punição ela é enxugar gelo. Não adianta eu só punir corrupto, né? Só o judiciário atuar, enquanto eu não melhoro a base da sociedade, né? Primeiro, eu tenho que, sem prejuízo de punir, eu tenho que melhorar a base aí de consciência. Então, aqui, corrupção, né? Ela, como nós falamos, em um sentido muito amplo, ela existe no poder público, no trabalho, na vida social, em casa, na escola, nas eleições, né? No trabalho, é o que nós mais temos, né? Muitos exemplos aí. Apresentar atestado médico falso, né? Pedir para um terceiro bater ponto, danificar o aparelho para não registrar a saída, fazer corpo mole e não se dedicar ao trabalho. Assinar documento que não corresponde à verdade também acontece muito. Então, tudo isso são faltas de ética que acabam também, né, incentivando a corrupção de alguma forma. No poder público, o nepotismo, né, que é o uso da administração pública para privilegiar determinadas famílias. De certa forma, o STF fez uma súmula limitando, né? Antigamente nós tínhamos prefeitos que nomeavam toda a família para cargos de comissão, e isso na Bahia era muito comum. Também não sei aqui no estado de São Paulo, mas eu falo lá pela minha realidade do interior da Bahia, né? O STF, há uns anos atrás, editou uma súmula limitando bastante, né, essa possibilidade de nomear parentes para cargos em comissão, fraudar a licitação, solicitar propina de empresas vencedoras nas licitações, utilizar veículos públicos para fins particulares, desvio de verba pública e exigência de propina para praticar ato que a lei obriga a fazer. Na vida social, falsificar carteira de estudante, são só exemplos, né? Pedir para o guarda quebrar galho, oferecer dinheiro para furar fila. Aliás, oferecer dinheiro também uma coisa interessante que aconteceu comigo. Eu tenho vários exemplos, né? Estava eu uma vez em Salvador, num bar, com amigos, e a gente estava tomando caipirinha. Aí pedimos a conta. Aí vem o garçom e diz assim, olha, vocês consumiram 18 caipirinhas, mas se me der R$50, eu vou lançar 5 na conta. Aí eu falei, não, pode trazer a conta como eu pedi. Aí ele rodou e voltou assim, não, acho que você não entendeu. Você só vai pagar isso se me der R$50. Eu falei, não, você que não entendeu, que eu estou pedindo para você trazer a conta como eu consumi. Aí ele voltou. Aí ele falou assim, não, mas olha, é só R$50. Aí eu falei assim, acho que eu já estava meio um pouco bêbado, assim, aí eu falei assim, eu sou o juiz do trabalho, você acha que é certo isso? Aí a Tereza, uma colega dela, estava comigo, ela falou, Pablo, você está dando barraco? Eu puxei a carteira, né? Ah, você está dando carteirada? Eu falei, não se preocupa, não é carteirada para não pagar, é carteirada para pagar. Bom, em casa, né, que aqui entra na nossa questão de com pais, né, para com os nossos filhos, é a educação primordial, né, que é
reprimir sem pena a criança toda vez que ela não tiver uma conduta ética correta, né? Então, seria pedir dinheiro ao pai com a finalidade diversa da apresentada, prometer dinheiro, passeio, presente para o filho passar de ano, tirar boas notas, ser obediente. Então, o filho ele tem que tirar boa nota, né? Eu acho que o discurso tem que ser outro. Ele tem que tirar boa nota, não porque ele vai ganhar o presente que ele quer, é porque você tem que dizer para ele, olha, é para o seu melhor, é o seu dever como filho, você deve, tem que ser uma coisa natural, né? Falsificar a assinatura dos pais, né, em boletim de escola, fingir de doente para não ir à escola. Então, toda vez que o pai pega o filho, né, incidido em uma conduta dessa, tem que ser mais severo. Bom, o material era bem grande, eu vou parar por aqui porque vai se estender, mas a ideia básica é essa, né? Como professores, como pais, né, e como cidadãos, nós temos que tomar o nosso espaço de ser político, né, o espaço público na sociedade. Temos que ser políticos, literalmente, temos que nos preocupar com isso, não adianta fugir, e temos que fomentar e desenvolver, né, condutas éticas, temos que incentivar, temos que ir contra toda essa cultura que nós temos do jeitinho brasileiro, de que é possível burlar, né, o outro, né, prejudicar o outro para conseguir aquilo que a gente quer. Não, é contra isso que a gente tem que lutar. Então, essas são as minhas palavras e eu agradeço a atenção de todos, tá bom? Obrigado.